Oi, tudo bem? Aqui é a Gesana Braga e hoje eu quero falar com você sobre apostasia. Você sabe o que significa esse termo? Você é um apóstata ou conhece alguém que é um apóstata? Fique por aqui e a gente vai falar um pouco sobre isso. Apostasia, essa expressão, traz a ideia de renegar algo. E no entendimento cristão, é quando há um abandono premeditado e consciente da fé cristã. É claro que esse termo pode ser usado para outras ideias que não sejam cristã, né? A fé cristã. Pode ser quando a pessoa renega também a sua crença, por exemplo, no budismo, no islamismo. Mas hoje nós vamos falar especificamente de uma pessoa que renuncia à fé cristã, que renuncia às crenças, né, da religião cristã. Então, essa questão da apostasia, né, de negar a fé, de abandonar a fé cristã, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:3, ele diz que virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, o que Paulo está nos alertando nesse texto é que virá um tempo que a gente já sabe que estamos vivendo ele, em que as pessoas não querem se adequar, não querem viver a sã doutrina que é descrita na Bíblia, mas tendo esse comichão nos ouvidos, né? Esse desejo incontrolável de fazer algo, esse desejo de ouvir coisas agradáveis, essas pessoas amontoarão para ser doutores, né? Terão muitos mestres, conforme as suas próprias concupiscências, né? Os seus próprios desejos. Então as pessoas vão procurar para si mestres que falem aquilo que elas desejam ouvir, aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Sendo assim, as pessoas vão se afastando cada vez mais da palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra do próprio Deus revelada a nós. Ela é a voz do próprio Deus falando aos seus filhos. Então, a apostasia, né, o renegar a fé, ela visa atacar os seguintes artigos da fé. Ela nega a soberania de Deus, a divindade de Jesus, a realidade da sua vinda e também a desvalorização da Bíblia. O que eu quero deixar claro para você é que essa questão de negar a fé é um perigo real. Nós não estamos aqui falando de ficção. Provavelmente você conhece uma pessoa que abandonou a fé cristã ou que hoje nega a Jesus. Apesar de ser um perigo real, ele é um mal evitável. E isso é muito importante ser dito. É um mal evitável. E tem um caminho que nós podemos seguir para evitar que esse mal de negar a fé, de ser um apóstata, chegue na nossa vida ou chegue para a nossa família e para os nossos filhos. É importante a gente destacar que a apostasia ela pode ser dividida em duas categorias. Primeiro é a apostasia doutrinária, que Paulo diz que alguns apostatarão da fé. Seguirão espíritos enganadores e doutrinas até de demônios. É o que Paulo diz em 1 Timóteo 4, versículo 1. Então Paulo nos alerta que muitas pessoas abandonarão a palavra de Deus, que hoje nós temos a Bíblia em mão, para seguir esses espíritos enganadores e até mesmo doutrinas de demônios, né? Parece absurdo, mas é bem isso mesmo. Quando nós falamos em negar a fé, em abandonar a doutrina, né, a apostasia doutrinária, é justamente porque a pessoa começa a descumprir o primeiro mandamento. Na Bíblia, o primeiro mandamento que nós temos é: amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, a pessoa que nega a fé, ele começa a amar outras coisas acima de Deus. A pessoa começa a amar o dinheiro acima de Deus, amar a família acima de Deus, a amar bens acima de Deus, coisas acima de Deus. Qualquer
coisa, pessoa, item que tome o lugar de Deus no nosso coração, na nossa vida, faz a gente descumprir esse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é quando nós começamos a priorizar outras coisas que não Deus na nossa vida. E isso é muito perigoso. Se a gente não tiver cuidado, isso pode acontecer conosco. Talvez no nosso tempo, no nosso uso das horas diárias, a gente prioriza outras coisas na frente de Deus. Quem sabe a gente está priorizando as próprias redes sociais, ao invés de priorizar a Deus, ao invés de priorizar um momento de leitura bíblica, de intimidade com Deus, de oração. Então, a apostasia doutrinária, as pessoas começarão a negar a fé. Então, uma pessoa que já creu em Jesus, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Uma pessoa que já creu em Jesus, já foi batizado, ele não está salvo para sempre. Ele não tem a salvação garantida para sempre. Na verdade, a Bíblia nos diz que ele precisa percorrer um caminho de santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E o que é a santidade? A santidade, a santificação, é o ato de se separar do pecado e se dedicar a Deus. O pecado é tudo aquilo que contradiz a vontade de Deus, que está descrita na Bíblia. Então, o que a Bíblia diz que é pecado, por exemplo, a avareza, a soberba, tudo isso que é imoral de alguma forma, nos afasta de Deus e isso é pecado, porque contraria a Deus. Então, a santificação é justamente a gente se afastar disso e se aproximar de Deus. E a gente precisa viver em santificação todo o período que nós estivermos aqui nessa terra, até o dia que a gente morrer, ou até o dia que aconteceu o arrebatamento da igreja. Então, a santificação, ela não é uma opção para o cristão. Ela é uma ordem, ela é uma necessidade, ela é obrigatória. A apostasia doutrinária, então, é quando a pessoa começa a negar a fé, começa a negar a crença em Jesus, começa a negar as verdades bíblicas e, às vezes, a pessoa começa a apostatar de forma simples em coisas pequenas, priorizando outras coisas na frente de Deus. Às vezes a pessoa começa a renegar algumas partes específicas da Bíblia e logo a pessoa já se torna completamente distante da doutrina cristã. Em segundo lugar, existe a apostasia moral, que é caracterizada pelo abandono justamente dessa vida de santificação que eu acabei de dizer. Então, a pessoa abandona essa santificação, essa aproximação de Deus, e ela retorna às práticas da natureza pecaminosa. A Bíblia nos diz que quando a pessoa aceita a fé em Jesus Cristo, ele abandona o velho homem e agora ele é um novo homem, uma nova criatura. As coisas velhas passam, aquilo tudo que ele fez de errado, como se fosse apagado, e agora ele tem uma nova vida em Cristo. Mas a pessoa que está com apostasia moral, ele retorna a essas práticas pecaminosas, às obras da carne, Volta à mentira, volta à lascívia, volta à avareza. Então a pessoa começa a viver sobre o domínio da carne, evidenciando as obras da carne. Eu gosto de pensar que essa apostasia moral, ela é uma decorrência da apostasia doutrinária. A pessoa começa a viver no pecado justamente porque ele se afastou de Deus, porque ele já descumpriu o primeiro mandamento, porque ele já está abandonando a fé. Por isso que ele começa com essa apostasia moral. É interessante que quando nós falamos de moral é o conjunto de valores, normas do que é certo e errado dentro de uma determinada sociedade. Então, quando a gente usa a palavra moral, não é apenas para fim cristão,
Na sociedade comum, existe a moral, o que é certo e o que é errado. Por exemplo, quando a gente está num sinaleiro, no semáforo, o vermelho nos diz que a gente não pode passar e o verde que pode passar. Se você passar no sinal vermelho com o carro, você está descumprindo uma regra moral da sociedade. Assim também existe a moral cristã, né? Existe o certo e o errado conforme a Bíblia. Então, toda vez que você comete algo que a Bíblia está dizendo que é incorreto, você está cometendo um pecado. Você está se afastando de Deus, que foi quem criou aquela regra. Resumindo, a apostasia doutrinária, negar a fé, e a apostasia moral, né? Negar na prática, né, a crença em Jesus, isso tudo é muito grave e a gente não pode só corrigir o pecado, só a apostasia moral. Porque se a gente corrigir só o pecado, a desobediência a Deus, pode ser que a gente esteja tampando o sol com a peneira. É necessário antes fazer a correção doutrinária e não apenas do comportamento. Então a pessoa, para ela se afastar do pecado, ela precisa estudar a Bíblia. E quando eu disse lá no início para você que a apostasia ela é um mal real, mas é evitável, o evitar a apostasia é justamente estudar mais a palavra de Deus, ler mais a Bíblia, se aprofundar mais nas Escrituras. E eu quero te convidar hoje para fazer isso. Se dedique um pouco mais à leitura da Bíblia, a conhecer quem Deus é. Eu sei que durante essa vida tão passageira, mesmo estudando a Bíblia diariamente, a gente nunca vai conhecer a Deus por completo, porque o nosso Deus é tão grandioso, mas a gente tem a chance de cada dia conhecer um pouco mais dele. Qual é a vontade dele para a nossa vida? O que ele quer que nós sejamos aqui na Terra? Se nós aprofundarmos no estudo das Escrituras, da Palavra de Deus, a gente não vai se deixar levar pelos esses falsos mestres, por essas doutrinas de demônios, porque quando a gente ouvir uma coisa que foge da Bíblia, a gente já sabe que está errado, né? Já vai acender um alerta na nossa mente. Ei, essa pessoa está falando algo diferente da Bíblia. O único jeito da gente combater a apostasia nas nossas vidas, na nossa família, é de fato conhecendo a verdade. Por exemplo, se você tiver uma garrafa verde e uma pessoa chegar em você e dizer: ei, essa garrafa é vermelha. No mesmo momento você vai dizer: não, a garrafa é verde. Você tem certeza que aquela pessoa está enganada, porque você está vendo que a garrafa é verde. Então naquele momento você vai pensar: essa pessoa tem algum distúrbio, tem algum problema de visão, porque ela não está enxergando que a garrafa é verde. Coitada, ela está achando que a garrafa é vermelha. Assim acontece na fé cristã. Você só vai saber se uma pessoa está falando algo errado, você só vai saber se a pessoa está falando que a garrafa é vermelha, se você conhecer a Bíblia, se você tiver certeza que a garrafa é verde. Se você não tiver certeza da cor da garrafa, quando a pessoa disser que é vermelha, você vai ficar na dúvida, com certeza. Assim acontece com a fé cristã. Se você não tiver conhecimento bíblico, quando a pessoa falar uma heresia, né, uma falsa doutrina, você vai ficar na dúvida, você vai titubear, você vai querer procurar uma pessoa que tem mais conhecimento bíblico para sanar aquela dúvida sua. Por isso que eu te convido a estudar mais a Bíblia, a se aprofundar mais no conhecimento, para que você seja capaz, através da orientação do Espírito Santo, no dia a dia, que você seja capaz de ter o discernimento entre o que de fato é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, e o que é uma mentira, o que é uma heresia, que um falso mestre está dizendo. É isso. Esse conteúdo que eu compartilhei com você, ele faz parte da revista de Escola Bíblica Dominical de Jovens, da editora Betel, agora do primeiro
trimestre de 2022. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e te convido a participar, a ser aluno de uma escola bíblica dominical aí na sua cidade, no seu bairro. Com certeza tem uma igreja, Assembleia de Deus, que tem a escola bíblica dominical. No mundo todo existe essa escola. É a maior agência de ensino do mundo e atende adultos, crianças, e é um local onde no domingo de manhã a gente se dedica justamente a estudar a palavra de Deus e a saber o que Deus tem preparado, reservado para as nossas vidas. Muito obrigada pela sua atenção. Até mais. Tchau.